3 leões, uma aldeia e 42 vítimas humanas. O ano era 1974 e o Serengeti conheceu a fúria em forma de felinos. Habitantes locais, isolados do resto do mundo, sem eletricidade, sem proteção, sem resposta das autoridades, uma comunidade Maasai enfrentou sozinha a fome avassaladora de 3 leões que passaram a caçar seres humanos como parte regular de sua dieta. Não foi um ataque isolado, nenhum acidente, foi uma caçada metódica, uma série de assassinatos com assinatura felina. Eles ficaram conhecidos como os assassinos do Serengeti e criaram um filme de terror com um enredo selvagem. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Em 1974, o Parque Nacional do Serengeti era um paraíso selvagem ainda distante do mundo moderno. Inaugurado em 1951, o Parque Nacional tinha um mínimo de estrutura e a circulação humana de trabalhadores do parque era rara e muito baixa. Os humanos presentes ali eram os habitantes de tribos locais, algumas delas comunidades Maasai. Pastores por tradição, guerreiros por identidade, os Maasai sabiam coexistir com a fauna perigosa da região como ninguém. Em algumas das tribos desse povo, a passagem da juventude para a vida adulta não era celebrada com festas ou diplomas, mas com coragem. Um jovem só era considerado homem de verdade após cumprir uma prova ancestral. Passar a noite sozinho na savana, armado apenas com uma lança curta, sua astúcia e a bênção dos deuses. Sobreviver ao teste era o suficiente para ser reconhecido como um homem entre os seus. Mas para os que retornavam com a cabeça de um leão ou de um leopardo, a glória era maior e eles se tornavam guerreiros. Estes eram chamados Ilmoran, guerreiros de elite. Foi em uma dessas cerimônias que Nietzsche, um jovem de olhos mais curiosos do que ferozes, foi enviado à savana. Aos 15 anos, ele partiu para encontrar seu destino. Nietzsche não tremia, havia sido criado para aquele momento. Mas Nietzsche não voltou. Os guerreiros procuraram por dias, vasculharam os arredores do acampamento e das poças secas onde animais costumavam beber. Encontraram apenas pegadas de leão. 3 conjuntos distintos percorrendo a região repetidamente, marcando território com uma ousadia incomum. Provavelmente uma coalizão de leões tinha dado fim à vida de Nietzsche. E com o passar dos dias, algo estranho começou a acontecer. Os 3 leões foram vistos. Dessa vez não eram somente pegadas, mas sim 3 leões caminhando próximos à aldeia. Não era um comportamento comum. Leões geralmente evitavam humanos. Esses, porém, pareciam procurar por eles. E então a dúvida cresceu. Seriam esses os assassinos de Nietzsche? Haviam provado o gosto de carne humana e agora haviam mais uma oportunidade para repetir o feito. Os dias seguintes ao desaparecimento de Nietzsche se passaram em silêncio tenso. Os 3 leões que haviam sido vistos rondando a vila sumiram como fantasmas na poeira da savana. Nenhum rastro novo, nenhum rugido à noite. Na noite do 12º dia, enquanto o vilarejo dormia, um grito rompeu o silêncio. Os primeiros a correr foram os poucos guerreiros que pertenciam à tribo, armados com lanças e tochas. Mas já era tarde. A entrada de uma das casas havia sido destruída. O chão estava coberto de sangue. E do outro lado da trilha de poeira vermelha, apenas pegadas. Uma mulher jovem havia sido arrastada para fora de sua casa e era devorada ali debaixo do céu noturno por 3 leões machos e adultos. Os guerreiros tentaram intervir,
e foram feridos pelos leões que revidaram. Eles arrastaram sua presa já sem vida para a escuridão da savana e foi dado início aos dias mais terríveis que aquele povo já tinha presenciado. 3 noites depois, um segundo ataque, dessa vez com uma brutalidade que superou a anterior. A família de Omari, um dos curandeiros da tribo, foi atacada dentro da própria cabana. Os leões quebraram a estrutura de barro e madeira com facilidade. Os moradores ouviram os gritos, correram, mas tudo que puderam fazer foi assistir de longe, aterrorizados. Omari, sua mulher e seus 3 jovens filhos, nenhum sobreviveu. E os guerreiros estavam impedidos de agir, ainda se recuperando dos ferimentos do confronto anterior. O medo agora é quem ditava as regras, e a aldeia começou a entrar em pânico generalizado. Então, como se os leões sentissem um momento de maior vulnerabilidade, atacaram novamente. Dessa vez, um senhor idoso e seu filho mais velho, 2 dos poucos que ainda ousavam andar do lado de fora das cabanas para proteger o gado. Eles não tiveram chance. Os leões ignoravam totalmente o gado e focavam nos seres humanos. Eram a presa mais fácil de se abater. Talvez fosse por isso. Agora eram 8 as baixas humanas, em menos de 2 semanas, e os leões não pareciam saciados. Os guerreiros feridos não conseguiam proteger seu povo. A tribo chegou no limite. Foi então que, em uma manhã silenciosa e carregada de tensão, 5 homens se reuniram diante do conselho dos anciões. Eram pastores, pais, filhos, homens comuns, não guerreiros, que sabiam que se algo não fosse feito, suas famílias seriam as próximas vítimas. Eles tomaram uma decisão corajosa. Iriam até as autoridades da região pedir ajuda, mas a jornada não seria simples. A vila mais próxima, com presença oficial do governo, ficava a quase 30 quilômetros de distância, cortando território selvagem e perigoso. Para chegar lá, teriam que atravessar a savana, expostos a predadores, sem proteção, sem guias experientes. Seria uma viagem à própria sorte. Munidos apenas com facões, água e pequenos amuletos de proteção espiritual, os 5 homens partiram ao amanhecer. Mas, contra todas as probabilidades, chegaram, fizeram sua denúncia e retornaram sob a falsa promessa de uma ajuda que nunca chegou. Talvez foi essa sensação de esperança que os fizeram retornar à sua aldeia com vida. Mas o desespero retornou logo em seguida. Os leões voltaram, e de novo, e de novo. Ninguém dormia mais, mulheres rezavam em silêncio. O medo agora não era mais um sentimento, era uma presença constante, alojada nos ossos de cada habitante. Mas a dor tem o poder de reacender a coragem, e quando os guerreiros enfim se levantaram de suas esteiras, suas feridas ainda quentes sob os curativos de folhas e resinas, sabiam que não podiam mais esperar. A estratégia não seria o confronto direto, não contra 3 leões ágeis e experientes, seriam com armadilhas, armas silenciosas, inteligência. Começaram a cavar buracos camuflados com galhos e folhas na intenção de que um dos leões caísse na armadilha e assim eles conseguiriam abatê-lo. Na 3ª noite de emboscada, um dos leões caiu e foi abatido com lanças. Mas o alívio durou pouco. Os 2 restantes não desapareceram, pelo contrário, continuaram voltando, mais cautelosos, mais silenciosos e mais inteligentes. Eles farejavam o local e evitavam as armadilhas. A esperança já tinha acabado, todos aguardavam a sua vez de ser a próxima presa nas garras dos leões, que começaram a ser chamados de assassinos do Serengeti pelos habitantes da aldeia. O tempo passou e o medo agora tornou-se rotina, fazia parte do dia a dia da tribo. Eles sabiam que os leões iriam invadir suas casas e ceifar mais e mais vidas humanas. A ajuda do governo não veio. Os guerreiros não conseguiam separar os 2 leões restantes que agora atacavam juntos, e a desolação era nítida em cada olhar. Já era 1975. Os ataques haviam durado quase um ano. 42 pessoas tinham perdido suas vidas nas garras dos leões. E então, como que trazido pelo destino ou pelos próprios deuses da savana, ele apareceu. Jason Lancaster era um caçador profissional.
Britânico de nascimento, mas já há muitos anos naturalizado sul-africano, era conhecido nos círculos de caça esportiva por seu estilo frio, sua mira implacável e seu gosto por troféus, que nesse caso eram cabeças de grandes animais. Tinha no currículo a cabeça de um leopardo do Limpopo, um búfalo das planícies de Okavango e um rinoceronte abatido em plena investida. Mas nunca tivera a cabeça de um leão, muito menos de 2. Jason chegara ao Serengeti a princípio movido por ego, mas ao pisar na tribo e ouvir o que assolava aquele povo, algo mudou, não por compaixão, mas por ambição. Ele sabia que se abatesse aqueles 2 leões, não apenas teria troféus valiosos, teria o seu nome na história do Serengeti, e foi isso que ele fez. Naquela mesma noite ele se preparou, deitou-se no topo de uma estrutura de madeira improvisada, com visão direta da entrada da tribo. Usou a carcaça de uma vaca abatida como isca para ter certeza que o cheiro do sangue atrairia os leões. Jason não queria esperar mais nem uma noite. Teria que ser esta. E como previsto, eles vieram. 2 vultos se destacaram na escuridão da noite como sombras líquidas. Moviam-se com a confiança de quem já não temia nada. Nem homens, nem lanças, nem armadilhas. Jason esperou, os olhos fixos na mira, o dedo imóvel sobre o gatilho. O primeiro disparo foi certeiro, um dos leões havia caído. O outro, ao invés de recuar com um barulho, avançou em direção a ele, como se procurasse quem teria feito aquilo. O segundo disparo ecoou e depois o silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Era paz. Os assassinos do Serengeti estavam abatidos. O pesadelo tinha chegado ao fim. Jason partiu dias depois levando consigo as 2 cabeças empalhadas como símbolo de sua façanha e registrou tudo em seu diário de caça. Na tribo, embora muitos ainda se lembrassem de Nietzsche, o menino que nunca voltou da savana, e de cada vida ceifada desde então, agora podiam dormir em segurança. O Serengeti seguia selvagem, mas o reinado de sangue havia terminado. Numa terra onde homens viram presa e monstros andam sobre 4 patas, o mais perigoso predador é sempre aquele que sabe esperar. Mas dessa vez, a espera acabou. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.